Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Esses estudos são feitos para a Igreja Presbiteriana de Astorga, para os membros da igreja. Você também que é visitante, é um prazer poder chegar até a tua casa, até a tua mídia, para poder falar a respeito da Palavra de Deus. Todas as quintas-feiras nós temos atividades na Igreja Presbiteriana de Astorga, cultos às 19h30. Agora, por conta da pandemia, esses estudos estão sendo feitos de forma virtual, como esse que você está assistindo. Se Deus permitir, nosso desejo, nossa vontade é que a partir do mês de fevereiro de 2021, já na primeira quinta-feira de fevereiro, nós possamos voltar aos estudos presenciais. E você que já vinha ou você que não vinha, é convidado para vir participar presencialmente desses estudos. Hoje nós vamos meditar num texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 21 até o verso 24. Diz assim a palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, 21 a 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse será o versículo principal. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vamos orar e pedir a direção do nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos pela vida, nós te louvamos pelo derramado do teu Espírito Santo, e nós te pedimos que o Senhor dirija as nossas vidas, o nosso pensamento, o nosso entendimento, a nossa mente no temor a Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Dirige, ó Deus, esse momento de estudo, abençoe a vida de cada um dos nossos ouvintes e a minha vida também, que a tua palavra fale ao nosso coração, que sejamos edificados, que em breve, Senhor, possamos estar reunidos presencialmente em comunhão com os nossos irmãos, se assim for da tua vontade. Te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse é um texto da palavra de Deus e a frase mais marcante, como eu já destaquei, ela está no verso 23 e diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós usamos aqui, lemos a tradução Almeida atualizada, ela está dessa forma: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas algo que pode nos ajudar a entender um pouco melhor esse texto lendo também outras versões. Por exemplo, eu vou citar aqui a NVI. A NVI traduz em Romanos 3, 23 da seguinte forma: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra carecem da glória de Deus, a palavra carecem é trocada por destituídos. E destituído significa despojar alguém da posse de algo. É como se o texto dissesse assim: todos pecaram e eles foram despojados da glória de Deus. Isso aconteceu conosco, é o que a palavra de Deus nos diz. Tem também a NVI, a Nova Versão Internacional, e a nova tradução na linguagem de hoje. A NTLH traduz Romanos 3, 23 da seguinte forma: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Afastado significa distante, separado. E a palavra carece, que é o que consta na nossa tradução, na tradução adotada na Almeida atualizada, ela diz assim: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. O significado da palavra carecer, nós temos entendido muitas vezes como necessitar, como precisar. Mas o sentido da palavra carecer também significa, se você olhar no dicionário, significa não ter, significa também não possuir. É como se o texto pudesse ser lido assim: todos pecaram e todos não possuem a glória de Deus, todos estão desprovidos da glória de Deus, todos estão despojados da glória de Deus, todos estão afastados da glória de Deus.
Uma coisa é a gente entender o que o texto diz, como eu acabei de explicar, mas uma coisa é, digamos assim, cair a nossa ficha e a gente entender o que isso representa, o que representa aquilo que aconteceu conosco por conta do pecado. E essa é uma realidade que a palavra de Deus traz muito clara para as nossas vidas. O que a palavra de Deus diz é que por causa do nosso pecado, nós estamos despojados da glória de Deus, nós estamos afastados da glória do Pai, nós estamos desprovidos da glória de Deus. E ela diz então que nós carecemos. Eu creio que a nossa tradução ela é muito boa, porque ela traz esse significado. Além de dizer que nós carecemos do ponto de vista estamos desprovidos, ela também diz, ela também aponta para o fato de que nós necessitamos dessa glória, nós precisamos dessa glória de Deus. Há um livro escrito por um autor muito conhecido, John Piper, e o nome do livro é Uma Glória Peculiar. Esse livro trata a respeito da palavra de Deus. E nesse livro, Uma Glória Peculiar, John Piper apresenta 4 aspectos da revelação da glória de Deus. E um desses aspectos, o primeiro deles, é a revelação de Deus nas coisas que foram criadas. E ele cita o Salmo 19. O Salmo 19 diz assim, começa dizendo assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ainda que nós não vejamos a glória de Deus nas coisas que foram criadas, a glória de Deus está nas coisas que foram criadas, porque foram criadas pelo próprio Deus. Ainda que nós não vejamos, a glória de Deus ainda está lá. E o próprio autor de Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 1, verso 20, que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder e a sua própria divindade, são claramente reconhecidos por intermédio das coisas que foram criadas. Não só como o salmista que se encanta pelo céu e diz, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, mas todas as coisas que foram criadas apontam para a glória de Deus. E o que o apóstolo Paulo vai dizer ali no capítulo 1 de Romanos, versículo 20, é que os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque aquilo que se pode conhecer a respeito de Deus está revelado por intermédio de todas as coisas que foram criadas. Você pode pensar no céu, você pode pensar no firmamento, você pode pensar no universo, no macrocosmos, mas você pode pensar também no micro, nas pequenas coisas, ainda que você analise uma célula, ou um átomo, ou o que quer que seja, tanto no micro quanto no macro, você vê a glória de Deus manifestada por intermédio de todas as coisas que foram criadas. A criação procede do Pai, e a criação procede da glória do Pai. O segundo aspecto que John Piper relata no seu livro Uma Glória Peculiar é a encarnação do Filho de Deus. E a encarnação do Filho de Deus, você pode ter pelo menos 3 momentos passíveis de destaque na palavra. Você se lembra de Pedro, quando Jesus disse assim, quem as pessoas dizem que eu sou? E vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro teve essa percepção de quem era o Senhor Jesus. O apóstolo João também teve, ele diz assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E apesar desses 2 discípulos, desses apóstolos, terem essa visão muito clara a respeito de quem era o Senhor Jesus, a encarnação gloriosa do Filho de Deus, você tem também um exemplo de Filipe. Filipe, um dos discípulos de Jesus, para ele Jesus Cristo diz assim, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Lembra desse episódio? Filipe diz assim, mostra-nos o Pai. E Jesus diz assim, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Esse tipo de percepção de quem é Jesus, ainda nos dias de hoje, acontece de muitas pessoas olharem para a história narrada de Jesus e não ver ali a presença gloriosa da encarnação do Filho de Deus.
O Filho procede do Pai, e o Filho procede da glória do Pai. O terceiro aspecto, citado por John Piper no livro Uma Glória Peculiar, é a glória do Evangelho. Porque quando você analisa o Evangelho de Cristo, o Evangelho que Cristo ordenou que fosse pregado por aqueles seus discípulos, ele é a própria glória de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, Paulo diz assim, Paulo se refere ao Evangelho dizendo assim, a luz do Evangelho da glória de Cristo, a luz do Evangelho da glória de Cristo. E quando você vai para 2 Coríntios capítulo 4, você vê que não são todas as pessoas que têm essa visão da glória de Deus no Evangelho. E no versículo 6 de 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo diz assim, Ele mesmo, o Pai, Ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele mesmo, o Pai, Ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, que é o seu Evangelho. E o Evangelho, a pregação do Evangelho, ela é gloriosa porque ela procede do Pai. O Evangelho procede da glória do Pai. Esse é o plano de Deus desde a eternidade, revelado desde o Gênesis, em todo o Velho Testamento. Você vê a glória de Deus no Evangelho, e quando Cristo manda, preguem o Evangelho para toda criatura, nós devemos fazê-lo com muita tranquilidade, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é a glória do próprio Deus. O quarto e último aspecto citado por John Piper no livro fala sobre a glória de Deus manifestada, sabe onde? Nas Escrituras, na palavra de Deus. E como é que nós poderíamos saber que as Escrituras são verdadeiramente a palavra de Deus? Leia ela, medite na palavra de Deus, e você vai perceber que a palavra de Deus glorifica somente a Deus. Ela mostra os homens, ela mostra os patriarcas, ela mostra os profetas, mostra os apóstolos, mostra todos os personagens bíblicos e nunca esconde as suas falhas, os seus pecados, a sua miséria, e sempre mostra que toda honra, toda glória e todo louvor são dados ao Pai. Se você analisar a palavra de Deus com a percepção correta e com a direção correta do Espírito Santo, o que você vai perceber é que a palavra de Deus, ela glorifica o próprio Deus. Por isso que as Escrituras, elas são uma manifestação da glória de Deus presente nas nossas vidas. Os discípulos de Jesus reconheceram quem ele era, o glorioso Filho de Deus. Foram obedientes à sua ordem e pregaram o Evangelho da glória de Cristo e escreveram as Escrituras. Um texto muito conhecido é a primeira epístola de João, quando ele diz assim, o que temos visto, o que temos ouvido, anunciamos também a vós outros. E como que ele fez esse anúncio? Escrevendo. O Espírito Santo inspirou os autores bíblicos para que escrevessem a palavra de Deus, para que fosse orientação para as nossas vidas. E você percebe que o próprio Deus é quem a manteve e a mantém até os dias de hoje, para que eu e você possamos, mesmo nesse momento de pandemia, quando não podemos nos reunir presencialmente e livremente, ainda o fazemos virtualmente, para que essa palavra chegue até o teu coração. Você deve ter a sua Bíblia em casa, e você deve refletir porque ela é a palavra de Deus. E porque ela é a palavra de Deus, e porque ela é uma manifestação da glória de Deus, isso tudo nos faz voltar para o texto que nós lemos, justamente Romanos 3, verso 23, quando diz assim, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. A palavra de Deus, ela é inspirada, ela foi inspirada e ela diz assim, todos pecaram. A palavra de Deus nos confronta, ela nos diz e nos trata como pecadores. Eu sei que muitas pessoas procuram a palavra de Deus muitas vezes, pensando em buscar uma promessa, um versículo impactante, algo que ele possa postar nas redes sociais, que ele possa mostrar,
estou dizendo que isso também não aconteça, mas essencialmente, a palavra de Deus, quando ela chega na nossa direção, ela nos confronta e diz assim: sois pecadores, vocês pecaram e pecaram contra Deus. Nesse sentido, uma coisa é eu pecar contra você. Se eu pecar contra você, as consequências, elas são terrenas, elas são materiais e elas são temporais. Com a minha morte, com a morte de quem ofendeu ou quem pecou, extingue-se a minha penalidade. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é que nós pecamos contra Deus. E pecar contra Deus é algo completamente diferente, porque ela tem consequências terrenas, mas ela também tem consequências celestiais. Ela tem consequências materiais e ela tem consequências espirituais. Ela tem consequência temporal, mas ela também tem consequência eterna. E elas não cessam com a nossa morte física. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus traz um alerta muito severo de que o salário do pecado é a morte, mas a morte do ponto de vista físico não extingue a nossa culpa diante de Deus. E o que a palavra de Deus diz é muito pesado e deve ser ouvido com muita solenidade, com muito temor diante de Deus, porque ela traz consequências que nos seguirão para toda a eternidade. Por isso, eu creio que a tradução que nós lemos, por isso a tradução diz assim: nós carecemos da glória de Deus. Ao mesmo tempo que estamos desprovidos da glória de Deus, nós precisamos, nós necessitamos dessa glória de Deus. E aí o texto vai dizer então para nós, eu vou ler novamente para a gente relembrar. Ele diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse é um texto que vai falar profundamente para nós sobre como que se dá então a nossa justificação, de que forma nós podemos ser restituídos a essa glória de Deus. A justiça de Deus se manifesta sem lei, diz o texto, sem lei, ou seja, naquela forma dos mandamentos, porque demonstra que a nossa boca deve se calar diante de Deus, porque todos nós pecamos e todos nós somos culpados. Veja bem, vamos citar, por exemplo, os 10 mandamentos. Digamos que você cumprisse 9 e não cumprisse 1. Você tirasse média 9, nota 9. Nota 9 é uma boa nota, mas diante de Deus não serve. 9,9 não serve. 9,99 não serve. 9,999 não serve. Um Deus perfeito e santo, que não compartilha do pecado, é um Deus santo, santo, santo. Somente recebe pessoas que sejam santas diante dele. Então, cumprir 99,99% dos mandamentos nos leva completamente para o inferno. E a lei foi dada, o apóstolo acabou de falar um pouquinho antes disso, para que toda boca se cale, para que todo mundo seja culpado diante de Deus. Assim, a nossa restauração diante de Deus, veja bem, ela não decorre, a nossa justificação diante de Deus, ela não decorre da nossa obediência à lei, porque perante a lei nós somos todos pecadores. Ainda que você passasse a partir de hoje a cumprir 100% de tudo que a lei mandasse, e os pecados que você cometeu antes, como que ficam? Por isso, nós precisamos de um Redentor, nós precisamos de uma justiça que venha do próprio Deus. Como nós pecamos contra um Deus eterno, é preciso que o eterno se revista daquilo que é temporal, e foi isso que Cristo fez, para que Ele pagasse o nosso pecado. Portanto, Deus olhou para nós bondosamente, Deus olhou para nós graciosamente, e Ele olhou para nós com benignidade, diz assim a sua palavra, para manifestar a suprema riqueza da sua graça
em bondade para conosco, manifestando a sua justiça, diz o texto, a justiça de Deus para nós, justiça que é pela fé no Filho de Deus. Através do seu Filho, através da justiça do seu Filho, Deus aplica em nós a sua justiça. É algo que nos é imputado, é algo que não está em nós, mas Deus imputa em nós aquilo que o seu Filho fez. Então, nós poderemos ver a glória de Deus. Graças ao Senhor Jesus por isso. Nós poderemos ver a glória de Deus e nós não seremos consumidos. Nós poderemos comparecer diante de Deus por intermédio do seu Filho, que é o caminho, a verdade e a vida. E aí nós poderemos chegar então até o Pai, porque os nossos pecados foram pagos, foram lavados pelo sangue do Cordeiro, fomos tornados justos pelos méritos de Cristo. Veja como esse evangelho, de fato, ele é glorioso, porque ele dá toda a glória a Deus. Ele mostra quem nós somos, Deus age para conosco com bondade, com misericórdia, ele nos salva na pessoa do seu Filho, e toda a honra, e toda a glória, e todo louvor são dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que aplica essa obra no nosso coração, que tira o tampão dos nossos ouvidos, a venda dos nossos olhos, nos dá a capacidade de entender e de compreender esse mesmo Evangelho. Para concluir, diante de Deus há dois tipos de pessoas. Existem aqueles que ainda estão desprovidos da glória de Deus, e também existem aqueles que já estão reconciliados com Deus através da glória do Evangelho de Jesus Cristo. Se você ainda está desprovido dessa glória, saiba que Deus já lhe deu todas as demonstrações para que você o busque. Ele já se manifestou pela criação, ele já se manifestou pelo Filho encarnado, ele já se manifestou pela pregação do Evangelho e ele já se manifestou pelas suas Escrituras, presentes ainda no dia de hoje. Não espere mais, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Se você está desprovido dessa glória, busque ao Senhor enquanto é tempo. Hoje mesmo, creia nesse Evangelho, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para o Senhor. Ele é rico em perdoar na pessoa do seu Filho, conforme dizem as Escrituras. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Ó Senhor Deus e Pai, Deus de amor e de misericórdia, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua Escritura, que mostra a Tua glória, Senhor. Nós queremos sempre Te pedir que possamos ler a Tua palavra com a mente de Cristo, com a direção do Espírito Santo, que de fato ela nos confronte e mostre quem nós somos, que nós possamos reconhecer pecadores que somos e crer no poder do Evangelho, que é salvação para todo aquele que crê. Obrigado a Deus por esse Evangelho de salvação. Obrigado porque na Tua graça o Senhor revelou amor e misericórdia e graça para cada um de nós. Muito obrigado pela pessoa do Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a glória do unigênito do Pai. Muito obrigado por todas as coisas que foram criadas. O Senhor nos permite não somente usufruir, mas admirar a beleza de toda a Tua criação, tudo perfeito criado por Ti. Ó Deus, ilumina o nosso coração. Dá, ó Deus, o resplandecer da Tua luz, para que nós possamos perceber e ter o conhecimento, e enxergar o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ó Deus, trabalha o nosso coração, o coração de cada um dos nossos ouvintes, abençoa-nos, tudo Te rendemos graças, no nome precioso e glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe.